Fala, rapaziada! Sextou na Casa do Craque. No episódio de hoje, eu estarei sendo recebido na casa do meu grande amigo Eliseu Rolim de Moura Neto. O Eliseu que trilhou uma carreira com uma trajetória vencedora e belíssima ao longo dos anos que foi jogador de futebol profissional. Vocês vão acompanhar a história de vida, os seus conceitos, as opiniões do Piado Couto Pereira, revelado na base do Verdão do Alto da Glória no final dos anos 70, convocado várias vezes para a Seleção Paranaense de Juvenis e que foi campeão brasileiro de 1985 pelo Curitiba Futebol Clube. Muita resenha de bola com esta fera que também vestiu a camisa do Mesquita do Rio de Janeiro, o Moarama, Passo Fundo, Operário de Ponta Grossa e tantas outras equipes do futebol brasileiro e que esteve com um pé no Flamengo. Por muito pouco, Eliseu não vestiu a camisa do rubro-negro da Gávea. Um bate-papo gostoso e descontraído com o craque Eliseu, que continua jogando uma bola redondinha nos campeonatos da Ribamar Esportes e marcando gols bonitos. Então vamos lá, saber um pouco mais sobre a vida e a carreira vencedora do grande Eliseu Rolim de Moura Neto, o moço de Piraí do Sul, torcida brasileira. E como eu digo sempre, sextou é na Casa do Craque. Valeu, rapaziada! E aí, rapaziada, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo certinho com vocês? Olha que maravilha! Neste episódio aqui estamos sendo recebidos hoje confortavelmente aqui na casa deste meu grande amigo, como ele fala sempre, né? Amigo de décadas, tô falando do Cracão, campeão brasileiro de 1985 pelo Curitiba Futebol Clube, ele que começou a carreira no Verdão do Alto da Glória. Tem muita história para contar, eu não tenho dúvida que vai ser uma resenha de bola, um papo de futebol daquele jeito que a gente gosta e que vocês gostam muito mais do que a gente. Então, vamos lá apresentar já aqui o meu convidado dessa semana, meu grande amigo, o moço de Piraí do Sul, torcida brasileira, o grande Eliseu Rolim de Moura Neto, nosso Eliseuzinho. Primeiro de tudo, Eliseu, muito obrigado por ter aceitado, né, o convite para participar conosco aqui. Já há algum tempo que a gente vinha tentando ajustar a tua agenda com a nossa agenda, agora, graças a Deus, deu certo da gente poder se reencontrar aqui e bater esse papo legal para que o pessoal fique sabendo um pouco a respeito da tua carreira. Vem cá, meu velho. Como você fala sempre, né? Meu amigo de décadas. Obrigado por participar conosco. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está, meu velho? Para mim é um prazer, né, PC? A gente que já se conhece há décadas, né? Somos amigos de décadas, desde lá do tempo do Tigrão. Tigrão, Lúcio Pepino. Moarama, estádio Lúcio Pepino. Então é um prazer participar com vocês, né? Uma honra, porque falar da história da bola, da nossa história, da tua, da minha, e de quem jogou futebol e fez muitas amizades, que é o mais importante, eu sempre digo, que o troféu maior do futebol são as amizades. Isso. Né? E nós temos muitas amizades, as amizades de décadas. Né? Então, obrigado pelo convite. Opa! Como você falou, foi meio complicadinho ali a gente agendar aí por causa dos compromissos, mas acabou dando certo e hoje estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a minha história, a história da bola, a história do futebol. Para a gente começar a falar um pouco da sua história vencedora, o pessoal tem sempre essa curiosidade. Como o nosso podcast ele é em âmbito nacional, o pessoal que está nos assistindo lá na região Nordeste, na região Norte, o que o Eliseu está fazendo hoje? Como que o Eliseu está vivendo? O que ele faz da vida? Está jogando, não está? Está trabalhando? Conta um pouquinho mais do teu momento atual para o pessoal que está acompanhando, Eliseu. Hoje eu sou professor, né, do estado do Paraná, trabalho nos cursos técnicos, né, do estado, leciono matérias como marketing, economia, recursos humanos, princípios de administração, comunicação e vendas, projeto de vida e vai por aí afora. Então a gente
é professor, mas não deixamos a bolinha, né? Estamos aí participando dos campeonatos muito bem organizados pela Ribamar Esportes, né? Hoje no campeonato 65, vamos para a semifinal aí agora, decidir, somos bicampeões. Que maravilha. Né? Então é um prazer porque a gente faz aquilo que gosta, reencontra muitos amigos e faz novas amizades nesse campeonato. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo hoje, PC. Aliás, eu tenho o privilégio, né? Tive e tenho o privilégio de poder acompanhá-los pela Ribamar Esportes ao lado do nosso César Oliveira, que é um dos diretores da Ribamar, que está aqui, nosso Geleia, nosso goleiro destaque da Copa África. E eu fiz lá com o Cezinha aquela final que vocês sagraram-se campeões do 65, agora esse ano, acho que foi no mês de maio ou junho, lá no campo do Uberlândia, e você foi um dos destaques daquela competição. Algumas rodadas antes, na fase quartas de final, acabou fazendo golaço do meio da rua, golaço de falta. Ali era a categoria 65 pelo Fórmula 1, é isso? Isso, 65. Então o Flamengo é o Papa Títulos. O Flamengo aí, né? é o bambambam, e ele era o favorito, mas saímos perdendo por 2-0, né? E o pessoal no intervalo falou, eu acho que deu. Eu falei, não deu coisa nenhuma, nós temos mais 45. E tive a felicidade, né, de acertar aquele chute lá, quase no meio de campo, com o Geleia, o César transmitindo o jogo, narrando, e você acompanhando lá também, né? Nas reportagens. Comentários, etc. E o primeiro gol, fizemos uma tabela ali, o Ed fez o 2-1. O Ed entrou no segundo tempo, do teu lado, adiantou um pouquinho e mudou a perspectiva do jogo, né? Mudou o panorama do jogo. Aí empatamos e no final ainda consegui fazer mais um de cabeça lá, vencemos. Aí fomos para a final jogando pelo empate, invertemos a coisa. Sim. Aí nós conversamos, falamos, vamos fazer um mais atrás aqui, né? E aí acabou 0-0 e nós somos campeões, né? Que beleza, do 65. Agora, vocês estão disputando uma outra competição também da Ribamar Esportes, na mesma categoria, na 65, é isso, Isso. Né? Agora os 4 que ficaram, né? O Real Matismo, o Flamengo, o Bola de Ouro e nós, a Fórmula 1, né? Porra, só timaço. Então nós vamos fazer 2 jogos contra o Bola de Ouro e o Real Matismo e Flamengo se defrontam também 2 jogos. Quem ganhar ali vai para a final, né? Eu sempre digo, eu sempre menciono aqui na Casa do Craque, o campeonato da Ribamar Esportes, o campeonato da amizade, ele é único. Não existe no Brasil alguém que tenha um campeonato com um número de participantes tão grande e com atletas acima de 60, 65 e 70 anos. É uma coisa inédita, né? Tem ainda a categoria 55, 50, então se veja quantas categorias são, né? Então eu sempre brinco com o pessoal, né? Eu digo assim, meu projeto é viver 150 anos. Falei isso, será que vai ter um 100zinho lá? Mas é muito prazeroso e é bem organizado, né? Até parabenizar aí todo o pessoal da organização aí da Ribamar Esportes, o César Geleia, o Ribamar e todo o pessoal, né? Enfim, toda a equipe. Tem as transmissões que são feitas, então isso é divulgado. Então tem amigo meu lá do Rio de Janeiro que de vez em quando ele vê eu correndo aqui em Curitiba, né? Então isso é legal, muito bacana mesmo. E para a gente que está junto, que está com vocês, que está fazendo a cobertura, que está acompanhando, é muito gostoso o pós-jogo também, né? Aquela resenha de bola, aquele papo, como a gente está fazendo aqui, aquela carninha, aquele churrasquinho, aquela gelada, porque a gente envelheceu, mas aquela trairagem, aquela malevolência, ela continua, né? Um pega no pé do outro, outro continua brincando ali, aquela coisa. Amigos que se conhecem há mais de 40, 50 anos, então você sabe onde é que você está pisando, você sabe com quem que se pode brincar, não? Mas eu dou tanta risada naqueles encontros ali que a gente faz ali. E uma coisa também que passa a ser um trabalho até, não digo assim social, mas um trabalho importante, porque essa competição está tirando de casa a turma que estava recluso dentro de casa e colocando novamente em contato com os amigos de outrora e batendo uma bolinha, né, Eliseu? A gente sempre conversa sobre isso, né, com ex-atletas aí, a transição, né, quando você para, por exemplo, quem jogou futebol profissional, você para, a tua vida vira 180 graus, né? Então você começa a sentir falta da torcida, das entrevistas e desse pós-jogo, né? Então, a Ribamar Esportes aí com esse campeonato aí, ele faz bem para a mente das pessoas, além de fazer bem para o físico, a pessoa se ocupar, né? Porque
Hoje a gente tem muitos casos aí, como é que a gente fala, de demência, né? Isso. E isso aí ajuda, você vai revigorando ali, você vai relembrando, como você disse, após os jogos, aquele papo descontraído, em que um brinca com o outro, a gente sabe, né, com quem pode brincar, que tem uns mais sérios, assim, não dá para brincar muito. Não, tem uns ali né? que a coisa já esquenta. Se for brincar, mas a maioria gosta de brincadeira, e isso aí é muito saudável. Você tocou num assunto e vou aproveitar esse gancho aqui, quando você falou, né, que aquele momento da parada da carreira profissional, né? Tem até um ditado que vários amigos nossos que passaram aqui pela Casa do Craque falaram: PC, o jogador de futebol, ele morre 2 vezes, né? Quando ele deixa de atuar profissionalmente, que ele sai do mundo dos holofotes para o mundo praticamente da escuridão, e quando o Papai do Céu chama, né? Isso. Como é que foi essa transição para você na época? Porque você parou demasiadamente cedo em relação à idade que um jogador pode, hoje em dia, jogar no futebol. Como é que foi essa transição da parada da carreira do profissionalismo para você, Eliseu? Primeiro, antigamente eram pouquíssimos os jogadores que jogavam além dos 30 anos, né? Eram poucos, se você for pegar a história. Hoje mudou bastante, né? Hoje com nutricionista, com psicólogo, com todos os aparatos aí tecnológicos que existem, então dá para o atleta estender um pouquinho mais a longevidade da carreira estendeu, né? Estendeu. Mas eu parei, né? Eu estava jogando no Campeonato Gaúcho, e aí tinha aquela coisa, daqui a pouco você começa a pegar uma certa idade, começa a ir para times pequenos, digamos assim, e muitos times naquela época, né? Não sei hoje se esses clubes pequenos têm condições. Hoje tem muita lei, né? Os clubes são obrigados a pagar. A amparar. Então você, às vezes, alguns times, você ficava 2, 3, 4 meses sem receber, né? E às vezes você findava o contrato e ficava muita coisa para trás. Então isso eu vi que ia começar a acontecer comigo. Eu falei, opa, antes que aconteça, né? Eu me preparei, eu estudei, né? E eu falei, acho que está na hora. Aí eu resolvi parar. Só que passou ali uns meses, eu comecei a sentir falta, né? E chegava à noite, eu chegava até a sonhar que eu estava em algum estádio, algum jogo, né? Então você veja como a gente sente realmente, né? Uns sentem mais, outros sentem menos, mas é como você falou, não é uma morte natural, né? Mas é uma morte, sim, e é um período difícil. Mas, graças a Deus, a maioria consegue vencer essa etapa, mas não é fácil, não. Psicologicamente, às vezes, precisa até de um acompanhamento. Com certeza. Né? Alguma coisa. E você, que quando parou, já estava formado, já tinha se formado no curso de administração, né, Eliseu? Isso, E aí, muita gente que, por exemplo, não estudou, fez isso a vida toda, né? Vou fazer o que agora? Né? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Muda completamente, né? Então, a pessoa, né, o ser humano, atleta profissional de futebol, ele é ser humano antes de ser atleta. Então, o ser humano sente lá uma pancada grande. E alguns até acabam ficando doentes em função disso tudo aí. Né? E aí que vem essa coisa que a gente falou do campeonato da Ribamar Esporte, de todo mundo ter atividade novamente, todo mundo conversando, se vendo, né? Dando uma atividade extra para essa moçada que está com 50, 55, 60, 65, 70 anos, numa diversão que é muito bacana, que é muito legal. Mas você também não se afastou assim do futebol profissional, Eliseu? Porque você continua mantendo, está no meio, você comenta jogos aí, eu sei que você já comentou para várias emissoras de rádio como comentarista esportivo, principalmente jogos do Curitiba Futebol Clube. Você tem uma coluna que você escreve, né? Uma coluna que você assina. Onde que é essa coluna que você faz lá na... Essa coluna é na Coxa Nautas. Coxa Nautas. Né? Coxa Nautas. Agora, Coxa Nautas, na página deles lá, ferve. Eu escrevo lá, né, a respeito do Curitiba, né, que é o time que eu torcia e torço, que é meu time do coração, e a gente mistura ali um pouquinho da razão com a emoção, né? Então eu tive isso que você falou, né? Esse preparo, trabalhei já em várias rádios aí comentando jogos, né? Então isso deu um outro caminhar e, como você disse, eu não me afastei totalmente, né? Graças a Deus, porque é o que a gente gosta, o que a gente mais gosta, o que a gente sonhou a vida toda, né? Que era ser atleta profissional de futebol, né? Eu sonhei bastante em jogar no Curitiba e jogar no Maracanã, que era o palco maior, né? Templo sagrado dos deuses do futebol. E, graças a Deus, realizei esses 2 sonhos e, de quebra, né?
tive a oportunidade, a alegria, a honra, o prazer e a realização de me tornar campeão brasileiro de futebol vestindo a camisa do time que eu torço. Né? Então Que você veja que né? coisa linda, né? Como que era lidar com aquelas feras, estar junto com aquelas feras, com aquele elenco? Eu não vou lembrar se antes do início do Campeonato Brasileiro de 1985 o seu Enio já estava no comando ou era outro treinador, ou ele veio durante e melhorou a condição daquele grupo? Como é que foi isso? Eu vou fazer um resumo assim lá desde o começo, né? Que é bom que muita gente não sabe ficar sabendo. Então o Curitiba teve ali no elenco, né, 12 garotos, né? 10 do Curitiba e 2 do Colorado, que eu considero que eram da base do Colorado, então eu considero como se fosse da nossa também, né? Então eram 12. Então tinha o Gerson, goleiro, o Renato, goleiro, o André, o Vavá, direito, Vavá, o Elcio, o Gil, o Tobi, eu, o Marildo, o Dida, o Luizinho, né? Então você veja quantos meninos, né? Então eu costumo dizer que aquilo ali foi a base para a base do Curitiba campeão brasileiro. Claro que não, só os garotos não iam ganhar. Sim, né? foi uma mescla, né? Mas foi uma mescla. E aí veio chegando outros jogadores, né? O Índio, o Gomes, o Rafael, o Heraldo, o Edson. O Marco Aurélio estava, né? Marco Aurélio. Volantão, né? Paulinho, Almir Vicente, já tava, né? Almir, né? E formou aquele grupo e deu certo, né? Mas quem começou como técnico em 85 foi o Dino Sani. Dino Sani, que jogou com o Pelé, né? Sim, jogou com o Pelé. E ele começou nos dirigiu as 4 primeiras rodadas. Na estreia nós vencemos o São Paulo aqui, né, por 3-1. Ganhamos do Cruzeiro aqui também por 2-1. O Tostão, inclusive, estava no Cruzeiro. Depois fomos jogar lá na Bahia, daí levamos um revés lá, né? 2-1. E depois nós pegamos o Vasco lá em São Januário e Roberto Dinamite, Cláudio Adão, Mário Tilico, Romário. Que isso? Né? Era um timaço o time do Vasco. Mazinho, estourando. Vitor. Então era um timaço. Vitor Volante, né? E aí o Dida fez a estreia nesse jogo, que o Dida estava na seleção... Nosso Dida lateral? Isso, ele estava na seleção brasileira de novos. E aí tanto ele quanto o Romário estrearam nesse jogo. A estreia do Romário no profissional foi em 6 de fevereiro. O Dida já tinha jogado no Colorado, né, no profissional. Mas o Romário, o primeiro jogo dele foi esse, 6 de fevereiro de 85. E o Vasco fez 1-0, o Dida foi na jogada, o Mário Tilico balançou, o Dida chegou pênalti, né? Aí o Roberto Dinamite foi lá e guardou. O Rafael pegou no pé do Dida, e eu estava no banco atrás, naquele tempo o banco ficava atrás. Eu levantei do banco e falei, Rafael, o menino está chegando, jogando, o Dida era o mais novo. Depois entrou o Renato, que jogou, ficou no banco, né? Como goleiro, com 17 anos, mas o Dida com 19 anos. Então daí, pô, se você começa a reclamar do guri... uma carcada do Rafael. Ele já fez o pênalti. Falei, ô Rafael, o que é isso? Tal. Aquilo ali gerou, daí fomos pro vestiário, daí o Edson também entrou. Gonzaga. Ali, Daqui a pouco o Rafael no vestiário veio para cima de nós dois, baixinho, né? Daqui a pouco ele parou. Aí nós olhamos, quem que estava atrás de nós? O Jairão. O Jairão veio. Jairão, a guarnição atrás aqui, se encostar nos piá vai levar. Daí o Edson ainda falou, lembro, ô Rafael, aqui não é Atlético, aqui é Curitiba e tal, né? Aquela coisa. Sim. Mas aquilo ali serviu para que nós nos uníssemos ainda mais. Juntar o grupo, né? E acabamos perdendo aquele jogo. Aí o Romário entrou e eu também entrei no segundo tempo. Eu entrei acho que 2 minutos antes do Romário entrar. Aí eu vi aquele piazinho entrando, né? Eu nem sabia quem que era. Falei, bom, estamos perdendo o jogo. A hora que ele entrou, falei para ele assim, pô, aqui não é jogo de dentro de leite, rapaz. Aqui é jogo de profissional. Mas falei meio áspero, né? Ele só me olhou assim, não falou nada. Né? Aí o tempo passou, fui ver quem que era. Olha aí, ó. Então são Romário histórias de Souza boas. Farias, o baixo. Isso. Então daí tivemos, né, ali o Evangelino como presidente, que era uma experiência total ali como dirigente. Um ícone, uma lenda, né? O Damiani, o Zé do Oliveira, Damiani. o
o Eli Tomás de Aquino. Doutor Eli que faleceu esse ano. Isso. Doutor Eli Tomás de Aquino, pai do Paulão. Como massagista Oswaldo Sartre, o tio Mário, auxiliar ali, né? Então formou um grupo muito unido. E aquilo ali fez, né, uma fechadura, vamos dizer assim, para que nós pudéssemos, então, nos sagrarmos campeões brasileiros. Vocês estavam lá na base. Você tinha sido campeão juvenil 79, 80, 81. Isso. 82 subiu para o profissional. Não, 80 eu já comecei a ficar no banco do profissional, né? Só que o que acontecia? Em 80 eu estava servindo o Exército, no NPOR. Aqui na Praça Oswaldo Não, Cruz? lá no Boqueirão. Lá no Boqueirão. Na cavalaria, que funcionava lá, agora funciona em Castro, 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada. E o seu Daltro Menezes, que era um baixinho, treinador, técnico, ele viu eu lá e gostou. Daí ele começou a me colocar nos treinos e tal, ele falou, eu vou te puxar pro profissional e tal. E eu falei, opa. Só que tinha esse adendo que eu estava no Exército. Aí ele foi lá falar com o Major Paulo Hugo Krebs, que era o comandante lá. Olha, se você liberar ele pelo menos um período aí, e eles já me liberavam para treinar no Júnior 2 vezes por semana, né? E quando eu caía de serviço no final de semana e ia ter jogo, substituía lá e colocava uma pessoa. Ele falou, mas todo dia eu não posso liberar. Então, se não fosse isso, em 80 eu já tinha, né? Estourado, já estava. Daí, em 81, na verdade, naquele campeonato juvenil, eu joguei 2 jogos só. Eu joguei contra o Atlético, o Atletiba, e contra o Colorado. Fiz 3 gols contra o Atlético, ganhamos 3-0, e fiz o gol da vitória contra o Colorado. Ganhei do Padreco de cabeça. Porra, o Padreco tinha 1,95 goleiro. Eu ganhei, raspei nela, ela foi assim pro gol. E aí, eu só fiquei no profissional daí, em 81. E viajava, daqui a pouco ficava no banco, daqui a pouco tinha lá que concentrava 17 e 18, daqui a pouco eu sobrava. Sim. Aquela coisa. E daí o campeonato do juvenil começou a chegar no fim. E eu, com os 4 gols, tinha o centroavante do Nacional, tinha 3. Nacional do Boqueirão do Púnico. Isso, e daí foi Curitiba e Nacional. A decisão. E eu lá no túnel, lá assistindo, e o cara cabeceou a bola na trave, eu torcendo para ele não fazer gol. Né? Fui artilheiro jogando 2 jogos, fazendo 4 gols. Que beleza. Como é que pode, né? Que beleza. Não, mas eu digo, quantas rodadas tiveram? Né? E ninguém passou. Ninguém conseguiu chegar. Você vê. Coisas da vida. Coisas, né? Da bola e coisas da vida. E ali era o Krieger, que era o treinador e que teve essa visão de indicar esses 12 meninos, né? Que você falou, e mais os 2 do Colorado que você falou, é o Marildo e o Dida. Marildo e o Dida. Marildo e o Dida, né? Nós tivemos ali, né, na nossa base, que nos ajudaram muito, né? O Krieger. O senhor Orlando Mota estava lá ainda? Estava, Orlando Nunes da Mota era o nosso diretor. Nossa, foi meu professor na faculdade, inclusive. Gente boa pra caramba. Gente boníssima. Gente uma inteligência total. Tinha o Koga. Isso. Né? E daí tinha o Bugrão. Grande Bugrão. Que nos ajudou muito, o mestre Bugrão, a gente fala. Que né? também foi para a seleção paranaense no comando ali e tal, né? Isso, o Cizico, o Krieger, o Douglinhas. Douglas Pereira. Douglinhas, que é nosso preparador físico. E ele também dá nosso aquecimento aí no 65, ele que faz o nosso aquecimento, Douglinhas. Né? Grande professor Douglas. Então veja quanta coisa. E ali saíram muitos jogadores, né? Além dos que fizeram parte do elenco campeão brasileiro, tivemos outros, né? Tivemos o Amaral, tivemos o Divino, grande próprio Divino. Bacon, né? Vários jogadores daquela nossa base que se tornaram atletas profissionais de futebol, né? Também já Tarantini era dessa geração? Tarantini, o Vermelho, João Carlos, isso. Ele era um pouquinho mais novo, mas ele subiu no também profissional. Estourou com essa turma aí. 82 ele jogou. O João Carlos. Mas daí tem também, antes, um pouquinho do Curitiba, né? Que a gente jogou no Bamerindos, eu, Tato, Leomir, J. Maria, o Toninho. Esse campeonato do Bamerindos foi o início de tudo. Isso. Quando você já morava aqui na Santa Quitéria, quando veio de Piraí, já morava aqui? Morava aqui. Você não jogou num negócio de padre lá? Joguei no seminário. Aqui perto. Aqui no seminário? Ali era onde funciona ali hoje o Positivo, ali era um seminário. Ali era um seminário. E eu jogava bola aqui no campinho, né? Aqui na frente. Aí tinha um cidadão olhando o jogo, acabou o jogo, ele veio falar comigo, você não quer jogar no meu time? Eu tenho um time, eu sou técnico e tal. Gostei de você. Eu falei, mas aonde que é? Ele me explicou.
Dele, ó, sábado tem jogo lá, você pode ir ali, não sei o que, fui lá. E hoje ele é padre, ele era seminarista. Era seminarista. É, o Brás Pauli. Hoje ele trabalha lá na Diocese de Toledo. E ele era o técnico. Ele era o treinador. Antes de eu ir pro Bamerindos. Antes do Bamerindos lá. E a gente jogava por toda Curitiba aí, contra outros seminários e times de bairro lá. E foi uma época boa também, o Brás também nos ensinou muita coisa. Coisa que ficou guardada na memória e que faz parte da nossa formação, né? Então, o Brás, o Paulo Vecchio, o Irã Cassou. Quem que veio buscar você nesse time do seminário para levar para aquelas... Que era uma seleção, o Bamerindos, né? Nossa, você veja quantos jogadores, né, que tornaram-se profissionais. Até o Paulo Roberto, irmão do Tato. Paulo Roberto, lateral esquerdo. Era um time abaixo do nosso, porque ele é mais novo, né? O Tato, para quem não sabe, campeão pelo Fluminense na década de 80 com o Romerito. O Leomir também. Com o Leomir, que também jogou uma bola federal no Fluminense. O Fluminense foi tricampeão carioca, né? 84, né? 83, 84 e 85. E o Tato fazia parte desse time. O Tato, o Leomir, o Duílio. Duílio. Né? Que eram daqui. Que jogou aqui, que foi zagueiro. Isso. Filho do Duílio pai. Isso. Né? E foram campeões brasileiros de futebol em 84 pelo Fluminense. O Tato é bicampeão brasileiro. Bicampeão. Porque mais tarde foi campeão também pelo Vasco. Né? Então você veja, ali saiu bastante garoto bom. Tinha o Luiz Henrique, que é da Araucária. O Ike craque de bola. Só que na época... Joguei com o Ike no Operário da Araucária. Isso. O futebol não dava muito dinheiro, né? E aí tinha um tio do Ike que trabalhava com imobiliária e tal. Ele pegou e falou, vou trabalhar com meu tio. Ele ficou no Curitiba como profissional um ano. Mas aí ele viu que não dava muita coisa, ia ganhar mais lá, foi lá com o tio dele. E a gente ficou. Aí continuamos, né? Então... histórias aí que... E o Paulo Vecchio era o técnico do Bamerindos. Paulo Vecchio, técnico. E o Irã, que também jogou no... O Irã era preparador físico e auxiliar técnico. O Irã jogou, né, no Curitiba também antes, né? Então, só pessoas assim que entendiam, né, da arte. Gente do mestrado, né? E que nos passavam aí coisas importantíssimas que nos deram a base para que a gente pudesse fazer uma carreira sólida, né? E aí do Bamerindos que você foi pro Curitiba... Já com o Dirceu Krieger, é isso, né? Foi assim. Ficamos lá 74, 75 e 76. Aí chegou 76, vai acabar o time e tal. O Basílio Villani era o diretor. Aí o seu Basílio veio, falou com a gente lá, infelizmente e tal. Acabou o time. Aí o pessoal, alguns falaram, não, vamos pro Pinheiros. Eu falei, não, eu não vou pro Pinheiros, eu vou pro Curitiba. Porra, o Leão da Vila Guaíra, pô. Eu não vou. Meu time do coração, ele não quis ir, pô. Eu torcia pro Curitiba, né? Eu falei, bom, então já que acabou, vou pro Curitiba. Daí foi comigo o Leomir, o Tato e o Luiz Henrique, nós 4. Só que daí o Tato, não sei porquê, acabou não ficando. Não ficou, né? E... daí, depois até falei com o Krieg, falei, Krieg, não tem como conversar com o Tato para ele ficar aí, porque o Tato jogava muito. O Tato era muita habilidade, E daí acabou não ficando. Aí o Tato foi para o Internacional de Porto Alegre e depois de lá ele foi para o Fluminense. Né? Para quem não lembra, o Tato, o Paulo Roberto e o Marquinhos são filhos do Lua. Do Lua. Luiz Carlos Prestes, que jogou no Internacional de Porto Alegre. Jogou. Grande Lua. Inclusive com eles eu tenho uma história bem pitoresca, assim, PC. Que eu lembrei agora. Né? Então joguei com o Tato, com o Paulo Roberto, com o Marquinho, né? E aí eu fui pro Passo Fundo. A gente chegou lá, o Lua como técnico. Como técnico do Passo Fundo. Do Passo Fundo. Então, lá que você jogou com o Júlio César Camargo, então, lá, nosso Abeli. Lá no Passo Fundo, o Júlio César Camargo, Rubens Paula, Rubão, Ovina, né? Vinícius Cancian. Campeoníssimo aí do futebol. Na sequência da Iguaçu. Isso, mora aqui perto do Chile, né? Que hoje mora em Cascavel. Chile de la Santa. E daí, então, lá em Passo Fundo, Lua técnico. E daí conheci um piazinho, que era o filho, irmão do Tato, mas do segundo casamento do Lua, né? E ficou aquele piazinho, 2 aninhos e tal. Daí passou o tempo, aí eu assumi como técnico do Santa Quitéria, e ele era o centroavante, o Zé Ricardo, que era aquele menino. Aquele pequenininho. Isso, daí chegou ali um monstro. Esticou, moleque. Eu falei, nosso negócio é pôr na cabeça do Zé Ricardo aí, que ele vai ganhar todas, né? Então você vê, jogamos juntos, né? Eu, o Tato
o Paulo Roberto Marquinho, depois o Lua foi meu técnico, e depois eu fui técnico do outro filho do Lua. Né? Olha que legal. Então você veja que interessante, olha que legal. Né? Essas situações coisas da vida e da bola, né? A bola aproxima a gente de uma maneira, né? Nossa, sensacional. Muito bacana, muito legal. E aí, só voltando àquele episódio lá da conquista de 1985, como é que era trabalhar com o seu Enio? Seu Enio. Que era o seu... Ele era muito exigente? Era muito... Ele era exigente. Mas seu Enio Andrade. Ele era uma pessoa, já era bicampeão brasileiro, né? Sim. Pelo Grêmio e pelo Inter. Pelo Inter também. E tinha sido atleta profissional. Então tinha uma bagagem extrema, né? Em 79, quando o Inter foi campeão invicto, ele era o treinador, né? Ele era o treinador do Inter, né? E aí ele veio, chegou, e eu lembro que uns poucos jogos ali, o Dino Sani saiu na 4ª rodada, porque ele recebeu uma proposta lá da Arábia. Daí ele nos reuniu e falou, moçada, vou ganhar dinheiro. Não tenho como recusar, né? Como eu disse, não se ganhava dinheiro, e ele teve essa chance, né? Vou. E foi. Aí o Krieger nos dirigiu na 5ª rodada, mas já com o seu Enio assistindo o jogo, né? O seu Enio da arquibancada lá, vendo o jogo, e o Krieger técnico. Aí a partir da 6ª o seu Enio assumiu, e começamos, né? Preparação e tal. Aí eu lembro um dia que ele chamou eu, o Paulinho, o Aragonês, o Elcio, o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. Nós éramos, vamos dizer, 5 meias, né? E daí estava jogando o pessoal, ele falou, vocês vão jogar, mas cada um vai jogar um pouquinho, porque eu já tenho meu time. Eu falei, eu tenho 2 pontas que estão voando, que era o Lelo e o Edson, né? Nossa. Eu não vou abrir meu meio, e não sei o que ele falava, né? Mas você vê a psicologia dele, né? Ele abriu o jogo, né, com a gente. Aí eu entrei em alguns jogos, o Aragonês entrou outros, o Marco Aurélio entrou outros, né? E ele era um paizão e tinha uma visão, assim, de jogo sensacional, espetacular. Né? Claro que o nosso grupo era um grupo coeso, tinha alguns jogadores acima da média, mas o seu Enio deu jeito na coisa ali e nós nos tornamos campeões brasileiros também, né? Pela varinha dele, né? A varinha mágica do seu Enio. A régua dele, o sarrafo dele é lá em cima, né? Lá em cima. Lá em cima, né? Ele é um cara, era um cara assim, diferenciado na conduta, né? Com certeza. Principalmente para reverter resultados negativos no vestiário, aqui nas modificações, né? Era um cara... Não, e ele estudava, né? Era um estudioso do futebol. Então, tudo aquilo dava pro grupo, assim, uma confiança muito grande. Claro que lá no começo a gente não imaginava que seria campeão, né? As coisas foram acontecendo, o time foi encorpando, foi crescendo, e daí, foi englobando e chegou. Mas, por exemplo, você pegar um time lá como o Atlético Mineiro, né? Nossa. Naquela seleção atual, daquele de 86 ali, tinha 6 jogadores. Do Atlético Mineiro. João Leite, Luizinho, Elzo, Paulo Isidoro, Reinaldo. Cerezo. Né? Cerezo. Era um timaço. Não, Cerezo já tinha saído do Brasil, mas tinha o Paulo Isidoro, o Elzo no meio ali, Reinaldo, e outros jogadores bons, o Edivaldo. O Everton, né? E encaramos o Atlético Mineiro, o Flamengo, né? Ganhamos do Flamengo no Maracanã, gol do Marildo de pé esquerdo, 1-0. É verdade. O Corinthians de Casagrande e companhia, o Santos, aqueles timaços. Então a gente passou por todos os times. O Atlético Mineiro foi aquele jogo no Couto Pereira que foi 1-0? 1-0 aqui, lá 0-0. Lá 0-0. Então não tinha mais cabia gente no Couto Pereira. Estava super lotado. E o Rafael foi suspenso, né? E o Gerson tinha ido para o Prato Branco daí. E o Jairo jogou, né? O Jairão. Daí não tinha outro goleiro. Sim. Foi aí que o Renato entrou. O Renato ficou no banco, né? Do Jairo, porque daí o Gerson já não estava aí. Então, quer dizer, naquele jogo aí apagou a luz. Foi o jogo do apagão lá. Aí quando voltou a luz, nós fizemos o gol. Né? O Gil bateu o escanteio, o Edson desviou no primeiro pau e o Heraldo pegou ela meio que, quase que sem pulo ali, já meio no chão assim, né? Fizemos 1-0 e depois lá contra o Atlético Mineiro foi Nossa, o Atlético Mineiro timaço, né?
Aí todo mundo dizia, o Atlético Mineiro vai ganhar de 3, 4 lá do Mineirão Curitiba. com 100 mil pessoas no Mineirão. E daí seguramos o 0-0, até naquela defesa, né, do Rafael, que ficou aí eternizada. Que ele pega a bola e... Tirou a bola. O cara ia fazer o gol, não sei de onde que ele tirou. Não, alguém do Atlético Mineiro, não me lembro agora, quem chutou, e a bola bateu no Gomes, né, e ia entrando. E ele voltou e conseguiu pegar. Né? Então, aí, ali... É que eu costumo dizer para o pessoal que nós, numa edição, nós somos campeão da Série A e da Série B. É verdade. Por quê? Na outra semifinal foi Bangu e Brasil de Pelotas. Nenhum menosprezo ao time do Brasil de Pelotas, que era ótimo também, né? Mas vamos dizer, o módulo que o Bangu ficou era um módulo onde não tinha assim tantos clubes de tradição. De expressão, né? De primeiro naipe do futebol. Era como se fosse uma Série B. Daí por isso guardadas as proporções e com todo o respeito. Isso, com todo o respeito a todos os times, né, daquele módulo, né? Mas, na realidade, foi isso. Nós decidimos com o Atlético Mineiro, no nosso módulo, que seria, entre aspas, a Série A, e depois fomos decidir para ver quem era campeão da A e da B. É isso aí. Quanto o Bangu, né? E o Bangu, que era um timaço também, né? Com o Marinho, Arthur, Mário, Baby, Pingo, Gilmar no gol. Timaço. Né? Tanto que empatou no tempo normal e na prorrogação. Né? E aí ganhamos nos pênaltis. Mas foi um campeonato assim que entrou para a história, né? Primeiro clube paranaense campeão brasileiro. Primeiro campeão da Nova República. Primeiro campeão da Nova República e o primeiro clube que não saiu de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. É verdade. Que até então eram só esses 4 estados que tinham campeão brasileiro. Era só esses 4 estados. Então o Curitiba inaugurou, né? Depois o Bahia foi campeão, o Sport foi campeão, né? Mas o Curitiba foi o primeiro clube paranaense e o primeiro fora desses 4 estados a se tornar campeão brasileiro. O Leozinho, que é coxa branca, está se deliciando com as histórias aqui. O Léo, que vai todo o jogo do Curitiba, ele está assim, ele está viajando aqui assim, no tempo, né? Aqui, acompanhando tudo. Eu não vou lembrar que jogo foi, eu lembro que saiu a foto na tribuna, não sei se foi Flamengo, Atlético Mineiro, que estava o Careta, tá o Lela, e você está do lado dele indo comemorar assim, a foto que saiu na tribuna logo após uma vitória dessas de vocês, já mais na reta final da competição. Né? Não, essa foto que você está falando, eu acho que é uma que foi em 83. Ah, essa é de 83? 83. Foi Curitiba e Grêmio 85. Maringá. Não, foi 83. Curitiba e Grêmio Maringá, que o Maringá tinha um timaço. Grêmio do Esportes Maringá. Isso, a gente não conseguia fazer gol e tal, daí eu fiz a jogada do gol e ela fez o gol. Aí saímos vibrando, né? Então foi em 83, Curitiba e Grêmio de Maringá. Uma foto linda aquela. Eu tenho ela assim, guardo com muito carinho, porque ali espelha muita coisa, né? A gente olha para aquilo, a gente sente assim uma emoção muito forte, né? Então você veja, o Lela chegou em 83 para o Curitiba, trocado pelo Leomir. Sim. Então o Lela não estava lá muito legal no Fluminense, o Leomir também estava aqui, não renovava contrato, tal, dá aquelas rusgas. Naquele impasse e tal. E o Leomir foi para lá, foi bom para o Leomir e bom para o Fluminense. Cresceu, e o Lela veio para o Curitiba, foi bom para o Lela e foi bom para o Curitiba. O Lela ficou famoso no Brasil inteiro, não só pelo futebol, que ele apresentou uma força, né, incrível. Nossa, mas perna que... Porra, o homem era um baixinho que tinha umas canetas igual do Dionísio. Né? Ele era... E a maneira dele comemorar o Careta, que pegou, caiu nas graças da torcida. Não sei de onde que ele tirou aquilo. Né? Aquilo foi um lapso dele, foi um marketing, assim, uma tacada de marketing. Nossa, assim, aquilo ficou eternizado. Sensacional, né? Do Lela, o Lela Careta. Eu lembro dos gols do Fantástico no domingo, né? A turma já, olha, Lela Careta, tal. E ele saía fazendo a careta. Pegou, aquilo espalhou, né? Até mundialmente, digamos assim, né? Não só no Brasil. O pai do Richarlison, do Alexandre, né? Do Cervejinha. O Cervejinha era o Alexandre, né? Cervejinha, que jogou no Curitiba também. Jogou no Curitiba. Jogou no Curitiba. O Richarlison não teve o privilégio de jogar no Curitiba, mas o Alexandre, eu estava na imprensa na época que ele estava vestindo a camisa do Curitiba. Aqui, né? Agora... O Richarlison jogou em vários times aí, né? São Paulo, de expressão, jogou fora do país. Então, imagina, ele teve 2 filhos ainda, né? Que maravilha, atletas profissionais de futebol, privilegiado. Que privilégio, né? Só dobrar o joelho e... Agradecer, né? O seu Reinaldo Felisbino, que mora lá em Bauru, jogou no Noroeste, etc. Né? Que legal. Diz a lenda, vamos ver se você me
confere se isso não. Que o meu amigo, o Divonzir Frega, era carrasco, era forte o homem na preparação física. O Divonzir Frega. Era, professor Frega, um abraço. Tô com saudades de você, professor. O Frega, mas que era? O Frega era lá, ali? Era. Ele fazia nós puxar rolo, aqueles rolos de ferro, ele puxava aquele rolo, meu Deus do céu. Aquilo. Mas tava voando, né? Daí, tipo, pegava o ônibus aqui, descia a Serra da Graciosa, o ônibus deixava nós lá embaixo. Aí tinha que subir. E daí o ônibus voltava e nós tínhamos que voltar, correndo. Naqueles paralelepípedos, às vezes até chovia, tava meio liso. Parava lá no Mãe Catira, lá embaixo, e tinha que vir. E veio embora. E a gente chegava. Mas aquilo nos ajudou muito, porque... Tava, como a gente fala na gíria, né, Eliseu? Na ponta dos cascos. Na ponta, o elenco inteiro tava voando, né? E quando precisou da parte física, né? Aí o Frega foi exponencial aí, né? O seu Odilonzir Frega, amigão do meu pai, aí o Frega é amigo do meu pai. Amigo do seu Osni? Que maravilha, hein? Então... Frega é um cara queridão, um cara do bem, um cara, né? Queridaço, fera. Mas era forte a pegada do homem, como forte, o Divonzir Frega era o preparador físico do Curitiba, quando o Curitiba foi o campeão brasileiro de 1985. Mas antes disso a gente teve, né? Falamos aí de vários aí. O Carlinhos Neves, por exemplo, né? Ele até brinca comigo, o Lampadinha. O Lampadinha. Ele brinca, a gente encontra, ele fala, é você que me deu o primeiro título. O primeiro título foi a Copa Tribuna de 79. Isso. Ele era nosso preparador físico. E naquela época... Douglinhas era do juvenil também, né? O Douglas Pereira, antes de ir pro Pinheiros, né? Teve uma passagem pelo Curitiba. O Douglinhas foi em 81. 81. Que ele trabalhou no Curitiba. E daí, assim, o Lampadinha, né? O Carlinhos Neves, né? Ele já andava com a prancheta. Naquela época, os preparadores físicos não tinham, assim, anotação, ele já andava. Ele já tinha e nós ia lá, o scout. Levantar peso lá, ele anotava de todo mundo. Então, já era à frente, né, o Carlinhos Neves. Tanto que fez uma carreira aí estrondosa aí na área da preparação física. Né? Fenômeno, então, né? Veja, nós fomos privilegiados porque só tivemos cara, né? Acima da curva. Isso, e daí temos que agradecer, né? Maravilha. Você chegou a trabalhar com o professor Gilberto Tim no Curitiba? Não chegou a pegar a época do Gilberto Tim? Não cheguei a pegar. Não chegou a pegar. Eu acho que ele estava em 78, né? 78, 79, né? Que o Curitiba... 78 foi aquela decisão com o Atlético Paranaense. Em 3 jogos, né? Mas acho que era ele. Mas daí eu estava no juvenil ainda. Em 79 o Curitiba foi campeão também, né? Quando você estava ali já subindo, o Curitiba... Não, 79 você foi convocado para a seleção paranaense de juvenis. Fui Isso ajudou na guinada da carreira? Ajudou, né? Sem sombra de dúvida, né? Tive como técnico, numa delas, o Alfredo Gotardi. Alfredo Gotardi, que está aí com saúde entre nós, aí, grande zagueiro do Atlético Paranaense. Zagueiraço, gostava de ver ele jogar. A bola vinha lá em cima, ele dominava, né? Então, só tapa de prima. E daí na outra era o Walter Zapparoli. Walter Zapparoli, eu lembro dele. Foi nosso técnico. Lembro dele. Né? Aí essa foi em Santa Catarina que nós disputamos, né? Aí tava o Vavá, o Tobi, eu, o Bacon, tinha o Ademir Alcântara, Ribamar. Né? Isso foi com o seu Walter Zapparoli. Não. O Ademir e o Ribamar estavam que estava o Alfredo. Do Alfredo Gotardi. Do Zapparoli, acho que o Ademir e o Ribamar já não estavam, né? Mas daí tinha o Rui de Londrina, o Pádua de Londrina, o Ayala do Bandeirantes. Ayala. Era uma seleçãozaça aquela. E aquela outra que foi comandada pelo senhor Hamilton Noff, né? Hamilton Noff. Vocês chegaram a jogar ali no estádio do Atlético Paranaense, no Joaquim Américo Guimarães, né? No que tinha Pereira. O nosso querido amigo que já nos deixou, o irmão do Osíris, o Dico, né? O Dico, Osvaldo, goleiro, né? O Dico ele era o goleiro daquela seleção. Isso, o Dico e o Bacon. Outro também que já nos deixou, que fazia o meio-campo com você no tripé. Dois, né? O Maurício e o Casinha. E você completava o terceiro homem. Os dois já faleceram. Os dois faleceram, os dois que eram do Pinheiros, né? O Mauricião, né? Maurício Álvares, né? Isso. Volante. Volantaço. Aí o Casinha por um lado do campo e o Eliseu. Imagina que time, hein, cara? O time era bom. Aí na direita o Baianinho com a velocidade, o Rodinaldo centralizado e o Tico, Cleucir dos Santos na esquerda. Porra, que time é esse? É o velho. Zaga era o Flávio Mendes e o Mauro de Lázari. E o Flávio Mendes. O Ronaldo na lateral esquerda e o Mocilin na lateral direita. Isso, era. Porra, que time é esse, velho? Timaço.
Então, veja quanta coisa, né? A gente está conversando aqui, a coisa vai longe. Se a gente ficar conversando aqui, vai um dia conversando direto. Sim, nós vamos até amanhã, porque a bola encanta, né, cara? Aí os caras, a minha esposa, ela fala assim, porra, mas você fala demais, deixa o cara falar. Mas eu me empolgo, cara. Que é uma coisa boa que eu gosto do futebol, eu me empolgo, rapaz. Hoje eu não estou deixando ele falar muito, né? Estou recebendo troco. Estou dando uns cortes aqui para ver se eu falo. Mas aí, 86, a gente teve o privilégio de estar junto no elenco do Moarama, logo depois, 85, 86, você foi para o Moarama. 86 eu fui para o Rio de Janeiro, né? Mesquita, não? No começo do ano, no Mesquita, né? Que era um time que tinha subido da 2ª divisão para a 1ª. E o objetivo do Mesquita era permanecer, porque naquela época... o Campeonato Carioca era sensacional, era só craque, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, né? Com Romário, Roberto Dinamite de um lado, Tita, Bebeto do outro, tinha o Luizinho no América, Moreno no América. Luizinho Barbudo, Moreno, centroavante. O próprio Bangu, né? Então, o Mesquita, bom, nós ficando na 1ª divisão, não voltando para a 2ª, então esse era o objetivo, né? E aí nós jogamos igual para igual com todos esses times aí, não tomamos nenhuma goleada. Que legal. Perdemos algumas, ganhamos algumas, empatamos, né? Contra Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, América, Bangu. E ficamos em 8º lugar, né? Mas uma classificação honrosa, porque eram 12 times, e tinha lá, por exemplo, o Americano, o Goitacás, o Lari, a Portuguesa, timaço, né? Só tinha craque. E chegamos na frente deles, né? Então, que maravilha, conseguimos o objetivo. O nosso técnico era o René Simões e o preparador físico Valdemar Lemos, que depois também se tornou técnico, né? Ele era nosso preparador físico. Então é também uma época boa ali no Lousadão, e sem Lousada. Foi lá que você jogou com o Milton Mendes, que é técnico de futebol hoje, experiência no exterior, trabalhou no Atlético, no Vasco. Ele tinha sido emprestado do Vasco para o Mesquita. Do Vasco para o Mesquita e eu do Curitiba para o Mesquita. Poucos jogadores, o Mesquita permaneceu o elenco e trouxe eu, Milton Mendes, o Flávio Renato do Fluminense, uns 4, 5 jogadores para reforçar para a Série A ali, né, do Carioca. E deu certo. Daí, voltando lá do Rio, cheguei aqui, naquela época não tinha tanto campeonato, né? Não tinha Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Não tinha calendário assim. Né? Aí cheguei aqui, falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Fiquei aqui. Aí passou 1 mês e pouco ali, por aí. Aí o Poleto. Mauro Luiz Poleto. Poleto me ligou. Ele estava lá no Moarama. Então foi ele que me ligou. Poleto, o Berg estava lá. Rosenberg, nosso leão da montanha. Até sábado eu tive com ele lá em Jaguaraíba. Ele jogou lá em Jaguaraíba, né? O Berg estava lá. Gente finíssima. Esse é meu parceiro. Márcio Ramos, né? Finado Márcio Ramos. Marco Aurélio. Celcinho aqui. Celso Lissa. Celcinho, Cuquinha da Vila Nossa Senhora da Luz. Então veja quanta gente boa. Tiquinha estava lá ainda, não? Tava lá o Tiquinha, Mão de Onça e... Luiz Dias. O Chigueu. O Chigueu tá morando na Tailândia. Ele tá. E o Luiz Dias, a irmã do Luiz Dias era casada com o Marinho do Flamengo. Né? Isto. E daí lá encontrei o PC, lateral esquerdo, fera, cabeludinho assim, loirinha, assim. Black Power, a gente usava Black Power, né, Eliseu? Só que o meu era amarelo, né? Do Eliseu era preto. E daí lá amarelo. Que a gente teve contato e jogamos juntos, né? Um elenco sensacional, né? Mais uma história que ficou e amizades, né? Que eu digo, são amigos de décadas que a gente tem até hoje e sempre que possível a gente procura aí reencontrar, aliás, estar junto. Não sei se é o Carboneira, quem que é lá, que está sempre organizando em dezembro um encontro lá da turma lá. Até os 2 últimos. Adilson, Mussolini, que está aí no Campeonato do Adilson, que só faz golaço aí no campeonato. Ele era do nosso elenco lá. Tinha o Tchaca que estava subindo. Tchaca também Tchaca, lembra? Que morava na cidade lá. Jogava muito aquele moleque. Jogava, era rápido. Bom pra caramba. E aí eu não sei se é o Carboneira que organiza, quem que é que faz, o Berg também. É que todo ano, o Chiguel também chegou a participar antes dele ir para a Tailândia, lá, aqueles encontros lá, que a turma fazia todo ano lá, aí jogadores do Moarama, Lúcio Pipino, puta, era uma época gostosa. Tigrão. E ali,
ali matava o adversário no calor, né? Jogar naquele gramado. O Catani jogava muito, né, Catani cara? também, Catani jogava muito, né? Citamos aí, tinha esquecido o Catani. Catani para correr fazer educação física. Preparo físico. Catani pegava aquela estrada da farinheira, lembra? Da farinheira. Sumia lá para a estrada da farinheira, desaparecia. Depois do treino, cara. Nós tínhamos corrido já no coletivo, ele ia até a farinheira e voltava. Eu cheguei lá e eu disputei só o hexagonal final, né? Porque daí vocês já estavam jogando. Isso. E classificou lá pro hexagonal, daí que eu fui. E daí, pô, eu tava indo naquela farinheira, o Catani já tava vindo. Eu falei, esse cara não vai até o final lá. E daí falei com um cara da cidade lá, falei, você fica lá no final lá, pra ver se ele vai até lá ou não. Pois ele ia, ele ia. Que preparo físico. Não, o Catani. O Catani tinha assim, uma condição física invejável. Nossa, que coisa. E ele, naquela época, ele tomava aqueles lecitina de soja, levedura de cerveja natural. Não comprava esses whey, essas coisas que tem aí. Ele comprava aqueles negócios. Todo copo que tinha na casa cheirava ovo, que ele fazia gemada em todos os copos. Nós ia tomar café no copo que ele cheiro de ovo no copo. Lembra que ele fazia gemada? Era sacanagem. Não, Catani, assim, o baixinho jogava muito, cara. Era ídolo lá, a turma adorava preparo ele lá. Físico, assim, eu vou citar o Catani, o André, o Elcio, Elcio Bocão, Elcio ali da Lapa. O Andrezinho lateral que você fala, né? O lateral. O André, professor André hoje, né? Campeão brasileiro. Os dois são professores de educação física. O Elcio trabalha lá no Colégio Medianeira. Né? O André trabalhou anos aí na Secretaria de Esportes. Aí. Nossa! E então eram três... Assim, fenômeno, né? da parte física, né? Eu acho que não eram diferenciados. Não teve outros assim, iguais eles, assim, na parte física, né? E se dedicavam, né? Sim, e muito, era né? E muito. Coisa de cinema. Você teve uma passagem também pelo Fantasma, né? Pelo Operário de Ponta Grossa. Isso foi antes lá do Moarama ou foi depois? Não, isso foi antes do Moarama. Antes do Moarama? Foi em 85. Teve lá, Operário. No Operário. No Operário também tinha um elenco Germano muito bom. Krieger. Tinha lá o... Lembra com quem que você trabalhou como técnico lá ou não? O técnico, quem me levou para lá foi o Odilon Silva. Seu Odilon, porra. Odilon, preparador de goleiro. Daí o Operário levou ele como técnico. Aí ele falou, você não quer fazer parte do meu time? Miculis já estava lá, não? Não, Miculis tinha saído. O presidente daquela época era o que até faleceu aqui na Curitiba Ponta Grossa aí. Ele faleceu. Era o que foi deputado, o Djalma de Almeida César, baixinho. E daí até a turma brinca, mas foi mesmo, eu fiz isso. Ele veio me buscar aqui no Curitiba e eu pedi bem mais. Sim. Né? Claro, e fui ganhando bem lá no Operário, para a época, né? Sim. Diga-se de passagem, né? Mas daí tinha uma fama lá que o Operário não pagava ninguém na época, né? Mês de 90 dias. Aí eu falei, eu vou, só que eu faço o contrato com o clube, mas eu vou fazer um outro contrato com o senhor. Mas como assim, guri? Futebol? Eu falei, eu só vou se eu fizer um contrato com o senhor e registrar em cartório. E daí ele foi, até que ele fez. Aí eu fiz 2 contratos, com o clube e com ele. E no final, daí eu recebi. Olha aí. Teve gente que não recebeu lá. Olha aí, mas a mística era verdadeira, então, era né? verdadeira. Que o mês durava 90 dias. Coisas que aconteciam, né, naquela época, porque os times pequenos, eles não tinham arrecadação, né? Então, no afã ali, iam fazendo contrato, e depois não tinha lastro para pagar, né? E até por isso que eu parei de jogar depois, mais tarde. Porque eu começou a pegar uma idade, daí para ir para time pequeno, eu não sabia se ia receber. Falei, sabe uma coisa? Acho que chegou a hora de parar. Daí fui jogar no Fanático de Campo Largo, aqui com o Antenor Gans. Seu Antenor Gans, que teve uma folha de serviços prestada ao Colorado. Nossa, aqui, imenso. Gigantesca, né? Então, naquela época, no Júnior, né? Curitiba e Colorado, Marildo no Colorado. E aí o Gans mandava ele grudar em mim, né? E aonde eu ia, o Marildo ia. E aquele cão de guarda. Eu falei, ia tomar água na lateral. Não, eu fiz isso. Eu não ia jogar, daí, porque o Marildo vinha com tudo, né? Aí eu peguei e abri na lateral. E ele foi junto. O jogo pra lá, eu falei, Marildo, mas o jogo é lá. Ele falou, não interessa, o Gans mandou te marcar. Daí nisso, o Tobi quase não fazia gol. Fez o gol lá. Eu falei, viu, Marildo? Eu falei, olha lá, se você tá lá... Não, mas não foi você. Se você fizer, a culpa é minha. O meu Tobi não é minha. Pelo menos justificativa pro Gans. Ele fazia isso. Daí parei de jogar, daí o Gans me ligou. Ligou aqui, até.
né, na casa do pai aí. E daí falou, você não quer jogar no Fanático? Eu nem sabia como é que funcionava, porque a vida inteira no profissional, via na tribuna lá os resultados, Trieste, Santa Quitéria, Capão Raso, Iguaçu e tal. Daí ele falou, não, funciona assim, ó, você vem treinar terça e quinta e joga sábado e você ganha por treino e por jogo. Daí eu falei, puxa, mas eu vou ter que ver como é que funciona isso. E daí ele me falou mais ou menos assim, o que ele achava que eles iam me pagar. Peça isso aí. Pois eu pedi, os caras me pagaram. E pagavam certinho. Não, o Fanático e o Internacional... Nossa, acabava o treino, me dava lá, acabava o jogo, me dava. Né? Aí eu falei, porra, era quase um profissional ali, sabe? É verdade. Estrutura, né? Estrutura. Daí fui bem lá, daí o Iguaçu. Santa Felicidade. Santa Felicidade. Daí joguei 2 anos no Iguaçu. Seu Pepite lá? Com o seu Pepite, o pai do Sérgio e do Sidney lá. Os irmãos gêmeos lá. E daí joguei 90 e 91 ali no Iguaçu. Aí 92 viemos pro Capão Raso. Eu, o Júlio César, o Baianinho, acho que nós 3 saímos do Iguaçu, viemos pro Capão Raso. Depois eu fui pro Nova Orleans. E assim foi, daí na suburbana aí, né? Sim. Mas que beleza, né? Era sensacional. Jogou e hoje bastante na suburbana. E depois também na Quarentinha, Cinquentinha, no Capão Raso, olha aquele time do Ricardo Pinto. Isso. Que o Ribamar estava junto e tal. Fomos campeões, né? Ali em 97. Mucilim, toda aquela turma ali. Turma boa do Capão Raso ali. Na verdade não era nem 40, era 35. 35. Eu lembro que eu tinha 36 e fui jogar ali. E daí fomos campeão no primeiro ano, depois, em 97, nós fomos campeões jogando com o Paraná Clube. O Paraná Clube é uma seleção. Só ex-atleta. O Washington, o Edson, ponta esquerda, que tinha sido campeão brasileiro com a gente lá, o Ademir Alcântara, Nenê de zagueiro. Nossa, um timaço. Uma seleção. Não foi no Pinheirão esse jogo? Não, foi na Vila Capanema. Na Vila Capanema. E daí nós fomos indo, o Paraná também foi indo e a final. E daí nós, e agora? Vamos pegar esses homens aí, né? Aí no Capão Raso tinha Deus profissional, eu, o Ribamar, o Tadeu Belga e o Mucilim. Tadeu que jogava pela direita, o Belga. Isso, o restante era tudo amador, né? Tudo. E o Paraná era o time inteiro. Tudo ex-profissional. E o banco também. Porra. Você olhava pro banco lá e falava, porra, mas... Nossa. E daí daí começou a chover um domingo de manhã. Eu dei graças a Deus, falei, mas com chuva vai igualar um pouco mais a coisa. E foi, fizemos 1-0. Aí o Edson me acertou um chute de fora da área, no ângulo, assim, 1-1. Um pombo na caixa. E daí foi para prorrogação. Aí uma falta, Noslen no gol. O Jairo era o goleiro. O Jairo era o goleiro, só que o Jairo ele levou, não sei se ele machucou ou levou o terceiro amarelo, mas não podia jogar, jogou Noslen. Aí uma falta na prorrogação, na entrada da área ali. Aí o Ribamar foi, bateu. Ela pingou na frente do Noslen, não tinha como segurar, tava liso. Aí o Sapateiro foi lá e, caixa, ganhamos daí. 2-1. Sapateiro morava no sítio cercado lá. Ganhamos na prorrogação de 1-0, no tempo somado ali, 2-1. 2-1. Em cima do Paraná Clube. Que beleza, hein? Então tem muita história. Daí saímos, o jogo foi domingo de manhã, saímos, viemos pro Capão Raso, saímos segunda-feira de manhã. Segunda-feira. Igual festa de polaco, 3 dias. Ficamos ali. Nossa, que maravilha, hein? Você vê, né? Que legal. Isso aí era a categoria 35. Agora tem uma passagem, um episódio da tua vida ainda quando você estava no profissional, no Curitiba Futebol Clube. Eu não sei se foi antes do Curitiba ser campeão brasileiro, no decorrer do campeonato ou depois, que você foi cotado para ir para o Flamengo. O que aconteceu que não deu certo aquela negociação? Foi na época que o Flamengo trouxe o Bebeto do Vitória da Bahia. Nessa época. Então, o que aconteceu naquela época? Eu estava bem e comecei a me sobressair. Aí a Placar, a revista Placar, fez uma reportagem comigo, comparando o meu futebol ao do Zico, ao do Sócrates. Eu falei, nossa, será, né? E saímos na capa, né? Eu, Zico, Sócrates. E daí aquilo chamou atenção, né? E aí o pessoal do Flamengo acho que começou a acompanhar e vieram fazer a proposta para o Curitiba aí. Ofereceram. Era o seu Evangelino? O Evangelino na época. Foi antes de 85 isso. E daí
o Márcio Braga em negociação lá, e eu já fiquei sabendo, e coisa, e foi. Daí, chegou lá pelas tantas, o Márcio Braga falou para mim, você agora vai ter que ser você lá, falar com ele. Fui. Chegou lá, quando eu abri a porta, você não sai por menos de 90. O seu Evangelino. Evangelino. Eita, lá no Alto da Glória. 30 lá. Já era uma coisa absurda, né? 30 alguma coisa, dinheiro da época. 30 milhões lá. Para a época era um dinheirão, porque eu ainda, poderia chegar lá e não dar nada, né? E mas é uma coisa que poderia ter mudado também o rumo, né? E daí o Evangelino falou, você vai lá, você estoura, daí a imprensa vai... Daí não sei o que, passou esses 6 meses aí levaram o Bebeto por 15 pela metade do que tinha me oferecido para Curitiba, né? Que o seu Evangelino tinha pedido aí. Isso. Então, quer dizer, para mim, vamos dizer assim, eu queria ir, mas ele estava vendo o lado do clube, né? Sim. Então a gente tem a consciência disso. Hoje eu entendo isso, sabe? Na época a gente não entenderia. Mas hoje, a imprensa vai cair de pau. Porra, Eliseu é liberado por 15, né? E daí, como você falou, hoje a gente entende, mas na época eu fiquei, daí aquilo meio que me desmotivou, né? Porque você fica com aquilo na cabeça, vou jogar lá com o Zico, com o Adílio, Andrade, os caras fera, né? E daí perdi a oportunidade, foi. Depois o Grêmio também, de Porto Alegre também. Tricolor gaúcho. Fiz, aí também mesma coisa. E daí eu comecei a fazer faculdade, né? Daí eu vinha alguns times aí medianos e tal. Daí eu pedia bastante. Falei, para mim parar a faculdade aqui tem que compensar. Para não ter que trancar a faculdade. E daí fui ficando. E foi bom que fui campeão brasileiro. Senão, se eu tivesse ido, não seria, né? Então, tem coisas que vêm para o bem, né? Olha aí, e você acabou se formando na FESP, Faculdade de Estudos Sociais do Paraná. Pertinho do Couto Pereira, ali do hospital. Na frente do Hospital de Clínicas, né? Então, eu saía do treino e ia para a faculdade à noite, né? Na verdade, eu queria fazer educação física, mas naquela época não tinha à noite educação física. Sim. Depois eu quis fazer jornalismo, também não deu certo, aí eu fiz administração de empresas. E eu lembro, daí eu concentrava, né, nos jogos à noite, e tinha aula. Sim. Quarta-feira à noite jogo, terça concentrado. Então eu queria jantar e sair, que o Evangelino falou, você tem que jantar. Mas tinha vezes que ele, hoje você não vai, o jogo é muito importante amanhã, hoje você não vai. Aula. Aí faltava aula, terça e quarta. Daí Campeonato Brasileiro também, de 84, que a gente ia jogar em Salvador, aquela época a passagem de avião era caríssima. Então outros times iam, marcavam um jogo na quinta, por exemplo, ou outro domingo. Daí o time ia para Salvador, posava lá depois do jogo e no outro dia, por exemplo, para Recife. Já ia direto para a cidade, não tinha retorno para cá. Isso, e daí eu perdia quase a semana inteira de aula, né? Daí voltava. Aí os professores coxa branca me ajudavam lá, me davam uns trabalhos. Agora os atleticanos... Dava zero. Aí eu tive que ficar de noite lá, de madrugada, estudando para mim fazer prova dos professores atleticanos. A gente brinca, mas é verdade. É verdade. A rivalidade é tão grande que... Você vê, né? Que coisa. Olha, que legal. E hoje ele é professor, hoje ele dá aula para a molecada aí. Hoje eu sou professor, né, de disciplinas técnicas aí, né, do Estado, né? Que legal. Dou aula de marketing, de economia, de comunicação e vendas, projeto de vida, princípios da administração. Volta e meia, eu estou fazendo uma formatura aí, pega um garoto, você jogou bola? Eu tive um professor que jogou bola, que é Eliseu, eu já digo, é o Eliseuzinho. Que beleza. Tem até a Maria lá da Euforia Formaturas, que foi tua aluna aí, né? Isso, que legal. Que é a sua companheira de trabalho. Trabalha comigo lá na Euforia Formaturas, é uma das coordenadoras, e foi aluna do Eliseu, né? E torcedora do Curitiba. Torcedora do Curitiba, isso que é o mais importante. Agora, você, nessa turma de 85, sempre nas homenagens, nas premiações, você sempre é o cara que está encabeçando, juntando a turma, unindo a turma, marcando um jogo beneficente ou ali reunindo esse pessoal para cá, porque ali naquela confraria que tem, ali que tem o camarote de vocês, é você que está sempre organizando, você que está sempre puxando a rapaziada, chamando, para poder estar sempre juntos com esse pessoal
e rendendo homenagem até hoje, como aconteceu naquele caso, passaram-se 40 anos, Isso. de vocês terem ido àquela viagem, aquela visita especial à CBF, né? Foi esse ano agora que aconteceu? Foi esse ano. O que você falou, a gente tenta aí, né, congregar todos, pega o contato desses que moram fora, né? Por exemplo, o Paulinho, que foi campeão brasileiro, né? Inclusive ele fez um dos gols contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, na virada nossa lá por 3-2, o Paulinho fez um dos gols. Né? E às vezes muita gente não lembra do Paulinho. Pois né? Mas foi importantíssimo. Paulinho, o Vicente, o Gil, não eram titulares. Gilmarildo, né? Luizinho, né? O Verusca, nosso Verusca. Todos esses, né? Cada um com a sua parcela de contribuição ali. Então a gente foi conseguindo, esse ano o Paulinho veio. Porque a gente não achava ele. Mas daí o Edson teve a ideia, né? Vamos conversar com um ou outro. Daí o Heraldo tinha jogado no Sport, né? Daí falou com um treinador lá, conseguiram localizar o Paulinho. O Paulinho veio. Né? Maravilha. Então vem o pessoal todo aí de fora, nós daqui, de vez em quando a gente se reúne, né? E é gostoso, né? Lá no camarote, dia de jogo, né? Quando aqueles que podem, nem todo mundo pode ir, né? Marca às vezes uma situação, uma janta, alguma coisa, nem todo mundo pode ir, mas o importante é que está todo mundo junto e a gente vai aí mantendo essa amizade que eu digo, né, os amigos de décadas, né, e é muito prazeroso. A CBF, ela reparou um erro ocorrido lá em 85, que foi a entrega da medalha, né, como se fosse até uma comenda para vocês, a medalha de campeão brasileiro de 1985, nesse ano que vocês estiveram lá, na sede da CBF, Granja Comari, tiveram fazendo uma visita especial lá, tudo, né? E todos vocês receberam essa medalha. Primeiro nós tivemos uma homenagem. Esse ano nós recebemos, na falta de uma que nós não tínhamos recebido, nós recebemos 3. Que maravilha, hein, Eliseu? Nós recebemos uma lá na Associação da Bosch, né? O pessoal da Associação da Bosch lá fez lá uma homenagem, fizemos um jogo lá, recebemos uma medalha lá. Depois, o Curitiba, né? Fizemos ali algumas reuniões justamente para localizar o pessoal. O Curitiba também, na preliminar de Curitiba e Amazonas, também nos deu uma medalha, né? Reparando, vamos dizer lá. E daí convidou o presidente da CBF, né? O Samir Chaldi lá. Daí o Hélio Cury Júnior foi também, o Elinho, como presidente da federação. E aí, naquele dia, o presidente da CBF nos falou, né? Não, vocês vão receber a medalha lá, né? Da CBF. E a gente foi para lá, e daí 5, né? Fomos em 5. Foram em 5 para lá? Não fomos todos. Não foram todos. Até alguns aí falaram, mas tinha que ir todos e tal. A gente queria que fosse todos. Sim. Mas a CBF colocou que iam só 5, né? Daí, quem que vai e tal. Daí foi o Rafael, o Dida, o André, o Indy e eu, né? Mas fomos muitíssimo bem tratados, homenagens maravilhosas lá, né? E, inclusive, ele nos deu uma camisa personalizada com o nosso nome, da camisa da Seleção Brasileira. Visitamos o museu lá, que eu achei fantástico, né? Tem a estátua do Pelé, muito bonita, mas eu achei fantástico a estátua do Zagallo. Do Zagallo. Em cera. Parece que você está vivo ali. Está vivo. Nossa, você olha, respirando. Eu falei, nossa, mas é o Zagallo. Olha falei, só. Né? Tamanha perfeição. Até tirei umas fotos lá do lado da estátua do Zagallo. Né? Então, foi magnífico. Né? Então, aí fizemos 40 anos, 4 décadas esse ano, nos emocionamos bastante, né? E gostaríamos de agradecer, né? A Associação da Bosch, ao Curitiba, a CBF, né? Porque para nós isso é uma coisa de sentimento, de emoção, né? Então foi magnífico. Como que é o relacionamento de vocês, campeões de 85, com o atual SAF do Curitiba? Como que é o tratamento? Como que é essa questão hoje? Hoje a gente está um pouco mais próximo, né? São valorizados. Isso. Veja que eles fizeram isso para nós, né? Então mudou um pouquinho, né, a situação aí, que às vezes passavam-se anos e nem lembravam da gente, né? E agora, né, daí a gente teve lá na CBF, lá almoçamos com o Ancelotti, o Tafarel, né, que eu joguei contra, quando teve o Campeonato Gaúcho, revi ele, e daí o Lucas, né, o Céu do Curitiba, né?
CEO do Curitiba. Que fala, o CEO é lá em cima. O CEO. Daí, nada mais do que o diretor, nós estamos no Brasil, é diretor. Nos acompanhou lá também, uma pessoa assim que também gostei bastante, né? Então, fez ali um elo, né? Nós temos lá algumas pessoas, funcionários do clube, que a gente está sempre em contato, né? O Beto, que é do marketing, a Débora lá, várias pessoas assim, né? Que a gente sempre está em contato. Então, isso é bom, né? Isso é bacana. É positivo. Então, só para a gente poder tratar desse assunto que eu vou perguntar agora para o Eliseu ele é comentarista esportivo, ele é um cara, vocês viram, um cara que fala bem, um cara que tem noção de rádio, de televisão, comunicador, assim, na coluna. E esse time atual do Curitiba, por que é que o pessoal critica tanto o Mozart no comando do Curitiba, que subiu ano passado com o Novo Horizontino? O Mirassol. O Mirassol, desculpa. O Mirassol tá quase, né? Quase. Só para o pessoal entender, no dia que nós estamos gravando esse podcast aqui com o Eliseu, Curitiba vem de uma vitória sobre o Volta Redonda por 1-0, lá no Raulino de Oliveira. Tem mais 4 jogos. Para mim, sacramentou o acesso. Ninguém tira o acesso do Curitiba. O que basta definir agora é se vai ser campeão ou não. Todo mundo gosta de taça, todo mundo quer ser campeão. Sim, claro. Mas na tua opinião, como que se avalia esse trabalho do Mozart e se o Curitiba pode erguer o caneco, Eliseu? O que eu vou te dizer? Na verdade, assim, né, o Curitiba Série B, a Série B ela é muito diferente da Série A, né? A Série A você tem jogadores assim de um patamar de um nível acima, não tem como a gente... Quilate elevadíssimo. Isso, a gente negar isso, né? Então a Série B é puro coração, né? Você tem que usar as peças ali do modo inteligente para que você possa ter sucesso, né? E aí, às vezes eu não entendo porque o pessoal está criticando o Mozart, porque veja, o Curitiba hoje, após esse jogo contra o Volta Redonda, né, ganhou lá de 1-0, até num chute muito bonito. Forte do Alisson. Golaço, né? Do Alisson. 1-0. Não é fácil você ir lá em Volta Redonda. Você jogou lá, você sabe como é que é. Não é nada fácil. Né? E daí o Curitiba tem 60 pontos, é o líder isolado, né? E eu acho que nós temos que bater palma para o Mozart, para o elenco. Nós temos algumas carências ali no elenco do Curitiba e ele consegue lidar com isso, né? Então aí lá o compartimento de ataque, por exemplo, tem hora que ele funciona, tem hora que não funciona, né? Então veja, o Mozart não tem assim muitas alternativas. E ele está levando bem o Curitiba. Como eu disse, o Curitiba é líder. Eu vou no popular, Eliseu. Para mim, ele está tirando leite de pedra. Sangue de formiga, como diria o Dionísio Filho, de saudosa memória. Então daí eu acredito que o Curitiba tem tudo para ser o campeão da Série B. Só que hoje nós não podemos cravar o Curitiba campeão. Agora, a caminhada para o acesso para a Série A está delineada, né? Essa ninguém tira. Está delineada. Só se o Curitiba perdeu os 4 jogos. Só se acontecer um hecatombe, perder os 4 jogos os 4 que terão e os outros adversários direto ganhar todos. Perder, vamos dizer agora, pega o CRB. O CRB voltou a respirar, né? Porque ele ganhou agora do Atlético de Goiás, foi para 51 pontos. Né? Então, se ele ganha do Curitiba, ainda está na briga. Ele vai ali. Mas o jogo é aqui, né? Curitiba e CRB. Mas o CRB não vai vir de sangue doce, né? E agora que eles têm chance, eles vão vir com tudo. Aí tem o América de Minas. Que é um pepino, depois... E daí tem o Paysandu e o Amazonas. O Curitiba pode pegar tanto o Paysandu quanto o Amazonas já rebaixado. Né? E aí, às vezes, o clube lá já vai começar a dar oportunidade para meninos, bagurizada, já vai começar liberar o elenco principal, férias, ou fechar o contrato de alguns, né, rescindir. Então, quer dizer, o Curitiba tem tudo para ser o campeão da Série B. Mas, como dizem, tem 4 campeões da Série B, de primeiro a quarto. Quem subir está valendo. Não, né? É um campeonato extremamente difícil. Então, na minha ótica, o Curitiba vem bem. Sim. Como é que você vai criticar o líder do campeonato? Não tem como. Né? E aí tem time aí que está lá em 7º, 8º e vai ter que ganhar todas aí para classificar. É complicado. Então, o Curitiba não precisa disso. O Curitiba aí, vamos dizer, com uma vitória, eu acho que ele fica em 4º. Sim. Já sacramenta, né? Mas eu acho que nesses próximos 4 jogos aí, o Curitiba vai se dar bem e torcemos para que seja campeão, né? Boa, a gente tem que torcer. Eu gostaria de ver
Curitiba, Atlético e Paraná Clube na primeira divisão sempre. Sempre. Quanto Operário. Mais Operário, né? Quanto mais Londrina, quanto mais times a gente tiver na primeira divisão do futebol brasileiro, melhor para o futebol paranaense. Com certeza, né? Mais expressão para o nosso futebol paranaense. A gente que gosta do futebol, que é amante do futebol, né? Que vive do futebol, a gente tem que estar sempre em alta. Torcendo para que os times do Paraná vão bem, né? Então, veja, o Londrina, né? O Londrina subiu agora para a Série B. Sim. O Operário... Perdeu o título para a Ponte, mas subiu. Né? O Operário, com mais um pouquinho, ele podia estar brigando para subir também aí na Série A. Né? E temos o Atlético, que ainda pode... Pode também. Né? Nesses 4 jogos que reagir, tem. 5, na verdade, porque vai jogar hoje, né? Estamos falando aqui... Estamos falando do dia 27 de outubro. Então vai jogar com o Amazonas. Se ganhar do Amazonas, ele já dá um salto ali, né? Tá no páreo. Então, a gente brinca na rivalidade, né? Na conversa de boteco ali, o Atlético, isso, aquilo. Mas é um clube do Paraná, né? É verdade. Então, para nós é interessante que o Atlético suba também, né? Vai engrandecer o futebol paranaense. Então é bom, não tem como a gente falar o contrário disso. Só que fique bem claro, né? Eu sou coxa branca, aí, né? ó. Coxa branca. É bom deixar Mas bem claro, nesse caso, eu torço também para o Atlético subir. Quem foi teu grande ídolo no futebol de garoto lá, quando você estava no Bamerindos, que você via assim, você dizia assim, ora, esse cara joga muito, eu quero me espelhar nele e tal, aquele cara que você, o grande jogador que você viu, teu grande ídolo no futebol, né? Só tem aí, 4... Tudo bem com o senhor aí, Sozinho? Estão fazendo bagunça na sua casa aqui, Sozinho. Mas tem 4 letras, o meu ídolo. Pelé? Até hoje. Não. Não? Não, o Pelé é o concurso, né? O Pelé é o concurso. Então é o Zico, Arthur Antunes Coimbra. Né? Opa! Zico. Chegou a jogar contra ele lá, não? Não cheguei, porque o ano que eu cheguei lá, ele jogou as primeiras partidas e foi para a Udinese. E eu queria jogar, né? Mas acabou não dando, né? Olha só. O Zico. O Edu foi técnico. O Edu Coimbra foi técnico do Curitiba. Técnico do Curitiba. 89 foi campeão, né? E naquele jogo que eu te falei do Vasco lá, de 85, o técnico era o Edu, o irmão do Zico. Então, às vezes, eu converso com o Edu aí, sabe? Sim. Gente finíssima, o Edu jogou muito. Ele não veio para cá. A gente fez um jogo lá no Couto Pereira dos campeões de 85, campeão brasileiro de 85, contra os campeões paranaenses de 89. Isso. Vocês enfrentaram o Curitiba de 89, estava chovendo. Estava chovendo. Foi um sábado, um domingo de manhã. Foi um domingo de manhã, isso aí. O Edu estava aqui, não estava? Estava, porque ele era técnico desse time de 89. Aqui, lembro. O Oswaldo veio, né? O Oswaldo. Estava nesse jogo. Veio. Era Oswaldo, Serginho. Sim, o Serginho Cabeça estava lá, estava com a gente lá. O Edgar Felipe narrou esse jogo lá pela CBN, eu fiz a reportagem. Eu lembro que você estava lá, nós conversamos. O nosso amigo que era diretor de futebol, que eu adorava ele, que faleceu, o Barba, o gordo, o Maurício. O Maurício, Maurício estava nisso aí, não estava, né? Tava também. Mauricião lá, ele é de Pato Branco, né? Era de Pato então Branco. Quando eu e o Gerson fomos jogar lá no Pato Branco, ele era um dos diretores do Pato Branco. E ele estava nesse dia que a gente fez aquela festa ali e tal. Isso, estava ali. Bacana, né? O pessoal diz, né, até hoje, o time do 89 é melhor que o do 85. É isso que sempre tem essa polêmica, né, Eliseu? Não, e era um timaço, né, o time do 89, né? Você pega Oswaldo, Carlos Alberto Dias, Cabeção, Tostão, Serginho, era brincadeira. Excelentes, né? Não tem o que falar ao contrário. Mas o nosso time também era bom, né? O time dos vezes era bom. Aí fizeram, 85 contra 89. A bola rolou, 4-1 para nós. Eu lembro. É brincadeira, né? O placar que menos interessa. Importante foi a festa depois, aquela confraternização. Muito ali, bacana muito demais. Legal. Ficou... por exemplo, sábado também a gente teve junto lá com o Carlos Alberto Dias, uma figura sensacional. Tivemos lá. Isso com o coxa anos 90 do Praguinha. Isso, mas foram vários, né? Foi o Berg, foi o Marquinhos, lateral. O Marquinhos jogou no Curitiba também. Carlos Alberto Tostão Dias, lá, Tostão, né? Dias, Luizinho, Leomir. O nosso Lobisomem estava lá também. Ronaldo Lobisomem. Então, foi um dia maravilhoso, né? E eu pude rever meu tio, que o meu tio mora lá há 45 anos, né? Professor de Educação Física do colégio lá. Depois acabou sendo diretor lá do colégio, então ele foi lá, assistiu o jogo, depois foi almoçar com a gente lá, ficou lá até o final quase, e a gente pôde conversar bastante, e ele conhecer, né? O Tostão, o Carlos Alberto Dias, Leomir, conversou com eles também, então foi um sábado maravilhoso.
Durante toda essa carreira que você teve aí no futebol profissional, você chegou a ser vítima de... Alguém tentou puxar teu tapete? Teve algum tipo de trairagem? Não teve? Você tirou de letra? Deixou de lado? Não, isso aqui comigo não dá. Não foi vítima assim de falsidade? Nada? Graças a Deus, não, né? Graças a Deus, esse tipo de situação aí não. Sempre treinador bom, na boa ali e tal. Todos os treinadores, né, que eu tive, assim, foram homens, né? Melhor de todos que você trabalhou foi o seu Enio. Puxa, rapaz, agora você me deixou no pacal calça de bico, justa, né? Pacal de bico. Foram vários técnicos. Você trabalhou com o Krieger, teve o Oswaldo Brandão, um grande técnico, né? Diego de Lameiro, o Dreyer, o René Simões, Francisco Eduardo Dreyer, o Turcão, Turcão, nosso técnico lá de Morama, lá. Turcão, o Odilon Silva, o Lua, o Picolé, que também foi meu técnico. Então, quer dizer assim, o seu Enio, claro, ele foi tricampeão brasileiro, né? Então, um técnico desses, né, que chega a ser tricampeão brasileiro, você vai pôr ele em qualquer lista na prateleira de cima, né? É verdade. Mas eu também tive outros técnicos aí muito bons, né? Oswaldo Brandão, por exemplo, né? Oswaldo Brandão, se você for falar, né? A história que o homem tem. Corinthians, seleção brasileira e tudo aí. Vários técnicos aí. Paulo Vecchio, foi meu técnico lá de guri, nosso técnico, né? O próprio Braz aqui, que nós conversamos. Que você falou do também seminário, aprendi muita coisa com ele, né? Então, todos esses técnicos aí, eu fui um privilegiado que eu pude aprender bastante coisa com todos eles. Que maravilha. Se tivesse que mudar alguma coisa nessa trajetória lá do comecinho, mudava alguma coisa ou faria tudo conforme ocorreu? O que você diria, né? O que poderia mudar dentro dessa sua trajetória vencedora? Eu acho que quando eu estava no Exército, né? Eu fui para o Exército e eu iria ser convocado para a Seleção Brasileira de Novos, e aí o Exército não liberou e não pude ir. Talvez ali teria dado uma guinada maior, né? Sim. Então é a única coisa assim, que eu poderia ter ido, né? Ia para a Austrália, foi um mês de campeonato lá. Sim. Então daí o Exército não liberou. Então acho que seria isso. No mais, tudo para frente. Você tem vocação, você está no meio, você tem a bola no DNA, como diria o Valmir Gomes, você tem bola no corpo. Nunca pensou em ser treinador, em tocar o barco, em tentar alguma coisa nesse sentido assim? Ou essa coisa de dar aula como professor aí, né, nos colégios, isso aí tomou teu tempo e fez com que você tomasse essa carreira mais adiante, né? O que aconteceu? Como na época lá não dava dinheiro, né? Sim. Não, só difícil, quem ia para fora do Brasil, mas quem ia era Zico, Falcão, era só os bambambam, né? Só a nata, né? E daí, quando eu parei, surgiram algumas propostas assim, mas para time pequeno, né? E oferecia pouco, né? Tipo, eu ia para lá, eu ia ganhando menos do que como professor. Sim. Eu falei, mas que vantagem? Vou chegar lá ainda, não vou receber? E aí fiquei como professor. Aí depois que você saiu daquele, né? Aí como é que você vai voltar? Sim. É mais difícil, né? Mas quem sabe ainda, né? Olha a pouco, pode ser, né? Olha aí, ó. A gente nunca pode fechar a porta, Nunca né? pode fechar a porta. O Eliseu é guri. O Eliseu, como a gente fala no grupo ali dos ex-jogadores do Curitiba, vai jogar até os 150 anos, né? Outro dia ele fez um exame aí do coração, tá zerado, tá bom pra caramba. O médico falou assim, pode jogar até os 100 e poucos anos. Né? Pode falar pro Ribamar fazer um sub-90 lá, que aqui vai jogar até uns 90, viu, Cezinha? Aqui não é fraco, não. O homem aqui é brincadeira, né? O Cezinha se engasgou lá naquele gol que eu fiz lá. Não, o Cezinha... Como é que foi a história lá? Acho que foi na semifinal, não me lembro. Foi na final. Na final? Foi no primeiro jogo da final? É. O Cezinha estava narrando, eu estava com ele na cabine, você mandou um pataço lá de fora da área, do meio de campo lá, ele não enxergou, ele não viu se a bola deu na trave, você entrou. Lá vai Eliseu, chutou a bola. Não é gol, é gol. É gol, agora é gol! Quando ele gritou gol, o Eliseu já estava comendo. Eu falei, gol, grita o gol, Cezinha. Ele gritou gol. Depois foi contra contra o Flamengo. Flamengo, né? A gente estava perdendo 2-0, fizemos o 2-1, aquele ali foi o 2-2. Foi o empate. E aí no final ainda fiz outro de cabeça, fora da área grande, quase. Cabeceou da meia-lua da grande área, pô. Cobriu o goleiro, que o homem tá jogando a bola redondinha aí, rapaziada. Que é isso? Mas que legal.
Que bacana. É bom de ver que você continua jogando essa bola com a rapaziada, batendo esse papo com o pessoal aí, né? Qual a mensagem que você deixa para essa nova geração que está chegando aí, esse pessoal novo, e que estão te conhecendo aí agora, e não só do título de campeão brasileiro de 85, e que vê o Eliseu batendo bola aí todo final de semana, jogando. Você é um cara conhecidíssimo junto à torcida, parece toco de enchente, né? Onde você vai, para aqui, enrosca ali, enrosca lá, cada vez que vai no campo tem que ficar dando atenção para a moçada, né? É verdade, PC. Mas a mensagem que eu queria deixar é assim, né? Hoje nós vivemos num mundo conturbado, né? Aí um mundo onde existe muita droga, muita coisa ruim. O esporte é o caminho, né? Para tirar muita gente desse caminho do mal, né? Então, os pais e outras pessoas aí encaminhar a meninada para o esporte. Não precisa ser no futebol, pode ser um outro tipo de esporte. Em geral. Mas o esporte é vida, né? O esporte faz coisas com o ser humano que normalmente é positivo, né? Então, se a pessoa desenvolve aquilo ali, tem uma certa estrutura, desenvolve a estrutura, vai abrindo a mente e sai, às vezes, de um caminho tortuoso. Né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aí. Eu vou pedir para a Giovana me alcançar aqui o troféuzinho aqui, Gi, faz favor. Primeiro esse aqui. Aí. Pode me dar esse aqui também. E a canetinha, obrigado, Gi. Esse aqui é uma lembrancinha, meu velho, que a gente instituiu aqui na Casa do Craque, né? Tá aqui, ó. Na Casa do Craque, com o meu grande amigo Eliseu, campeão brasileiro de 1985 pelo Curitiba Futebol Clube. Então eu vou colocar a data que a gente está gravando hoje aqui, mas tem que colocar o óculos, viu, seus dentes? Senão eu não enxergo nem o troféu aqui, né? Que dirá o que escrever aqui, ó, né? Aqui, ó. Ainda mais que a esquerda. Aí eu sou canhoto aqui. Ao meu grande amigo, eu vou fazer igual ele faz comigo. De décadas. Ao meu grande amigo de décadas, né? Eliseu. Aqui, ó. Cracão. Um abraço do PC. Show de bola. Vamos registrar aqui, ó. Ó. Tá aqui, a gente não esconde a data que está gravando. Hoje é dia 27 de outubro, meu amigo. 27/10 aqui. de 2025. Então, esse aqui é uma lembrança singela de toda essa moçada que você está vendo aqui, ó. Tem o Maurício Santolin, que é o pai da Giovana, tem a Giovana, tem o Leozinho, tem o nosso Cezinha que está ali, que é nosso diretor aqui, nosso goleiro da Copa África. Eu digo que é goleiro anão, mas quando ele não escuta, eu digo que ele é goleiro de destaque da Copa África, né? Então, aqui, né? Então, essa aqui é uma lembrança nossa para você. E eu gostaria que você, por gentileza, meu amigo de décadas, desse um autógrafo para mim aqui, que esse aqui eu guardo na minha casa com muito carinho, com muito amor, de todos os meus grandes amigos, né? Que eu tive o privilégio de estar presente no podcast na Casa do Craque. E de antemão esse aqui vai para tua casa. Esse vai para minha casa. Esse vai para minha casa, vai ficar lá na minha galeria, lá naquelas fotos que tem lá do Moarama, do Pinheiros, do Iguaçu. Opa, que beleza, hein? Aquela coisa nossa de antigamente, eu sou saudosista e fica guardado lá, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Opa, e de antemão já agradecer, né? Seu Osni aqui que liberou para a gente poder fazer essa gravação aqui com o nosso Eliseu aqui direto, né? Agradecer toda a família. A casa é nossa. Toda a família aqui, né? Para a gente poder fazer esse bate-papo com você aqui, né? E dizer que a gente vai se encontrar aí pelos campos aí, que eu vou estar acompanhando junto com o Cezinha, junto com o pessoal da Ribamar Esportes, essas finais agora do campeonato de 65. Não sei se o campeonato de setentinha também já está chegando aí na fase derradeira aí também, então vai demorar um pouquinho, mas vamos acompanhar, tá certo? Olha aí, ó, ao amigo de décadas, Paulo César Timan, PC, 27/10/2025. Porra, letrinha de professor, hein? Você viu aqui? Letra pedagógica. O cara fazia caligrafia, hein, seus Ni? O cara fazia caligrafia. Olha a letrinha do homem. Eu meti um garrancho ali, ó, olha lá, ó. Ele meteu uma caligrafia aqui. Ah, mas tá bonito. Maravilha. Também, aí, assim, na Casa do Craque. É isso? Mais alguma coisa que você queira complementar nessa sua participação especial conosco? Gostaria de agradecer a toda a equipe aí, né? A vocês que se predispuseram aí, né? Fazer essa gravação. Para mim, uma honra, um prazer.
uma realização, né? A gente sabe todo o trabalho que isso demanda, né? Para que você monte um programa desse chamado Na Casa do Craque, né? A gente que está aí sempre enfronhado nessas situações, a gente sabe que não é um estalar de dedos. Não. Né? Então, muito obrigado, né? Ao César, ao Léo, a Giovana, a você, PC, ao Maurício, né? Opa! Então, obrigado a toda a equipe aí por essa oportunidade de estarmos aí relembrando fatos, histórias, relembrando amigos, né? Os nossos amigos de décadas. Então, obrigado de coração mesmo. Tá? E em nome do Eliseu, eu quero abraçar, né, todos os campeões brasileiros de 85, Eliseu como nosso representante, como eu disse aqui, a toda a torcida Coxa Branca, aquele povo querido, aquela piazada do Coxanautas lá, que faz um trabalho legal, muito bacana. Um abraço a todos, né, grande nação Coxa Branca, e dizer que foi uma alegria estar aqui com você, meu irmão, né? Tamo junto? Tamo junto, é isso? Sempre. Maravilha? Sempre. É isso aí, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais a respeito da carreira vencedora e da vida desse meu grande amigo de décadas, o moço de Piraí do Sul, torcida brasileira, aqui na Casa do Craque. Valeu, rapaziada!